Seja bem-vindo à parte 3 da aula 10 de Novas Tecnologias em Desenvolvimento para o Web. O objetivo do vídeo é apresentar a tarefa a ser feita e também sugestões de implementação. Vamos começar com a descrição da tarefa a ser feita, certo? A tarefa é implementar um pequeno jogo baseado em texto, conforme nós vimos no vídeo anterior. As ideias básicas, de um jogo baseado em texto foram apresentadas no vídeo anterior. Bom, quais seriam os requisitos funcionais? Basicamente, teremos dois requisitos funcionais. As ações a serem feitas, elas devem ser aplicadas pelo usuário, então nada de digitar textos. E as cenas finais têm como única ação disponível reiniciar o jogo. Bom, e quanto aos requisitos não funcionais? Nós teremos 4 requisitos não funcionais. O primeiro deles, a tarefa de vocês, ela precisa ter no mínimo 7 cenas e 2 finais diferentes. Aí você escolhe um bom e um ruim, enfim, ok? Vocês devem criar classes separadas para representar as cenas e o jogo. Terceiro requisito não funcional, aplicar os conceitos de encapsulamento às classes. E o quarto requisito não funcional, usar métodos para criar os botões. Vejam que essas restrições, esses requisitos não funcionais já foram aplicados em tarefas anteriores. Então, basicamente, agora a gente juntaria todos eles em uma única tarefa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então na interface a ser produzida. Tá? Então, a interface ela vai ter como base a interface que foi desenvolvida na tarefa anterior, a tarefa do quiz. Onde a interface ela vai ter basicamente os mesmos objetos, tá certo? Ela tem até um objeto a menos. Então, nós temos um text widget, nós temos 2 flat buttons. Todos esses widgets, eles estarão dentro de um expanded, em uma coluna, e eles têm uma quantidade de espaço igual entre eles. E aí, de novo, o espaço do texto tem 5 vezes o tamanho de um botão, e para isso você pode aplicar a propriedade flex dentro do expand. Beleza? Então, a ideia geral da aplicação é essa. Vou apresentar algumas sugestões de implementação na parte principal desse vídeo que vai começar agora. Okay? Então, a ideia dessas sugestões é explicar um pouco de como a tarefa pode ser feita, tá certo? Para dar uma clareada nas ideias de vocês. Então, a primeira coisa seria criar as classes novas. Então, esse é um dos requisitos não funcionais, você já aplicou isso na tarefa anterior, então, basicamente seria nós adaptarmos um pouco as coisas, adaptarmos as classes, ou criarmos novas classes. Como você já fez isso, as recomendações básicas são as mesmas, ou seja, criar um arquivo novo para cada classe e, sempre que for necessário, importar as novas classes. Bom, para início do nosso raciocínio, é sempre importante a gente tentar enxergar a unidade mais básica, a unidade, a menor classe que vai servir de base para os outros. Então, se a gente lembrar no exercício anterior, na tarefa anterior, nós tínhamos um quiz, que é um jogo de perguntas, certo? Então, a classe básica, a menor classe possível, ela representaria a própria pergunta. Então, porque eu tenho a pergunta e tenho o jogo de perguntas. Bom, e agora? O que a gente tem que criar um jogo baseado em texto, o que nós temos que fazer? Como você viu no vídeo anterior, um jogo baseado em texto, ele apresenta várias cenas que são apresentados conforme as escolhas do jogador. Então, para esse exercício, a classe básica, ela vai representar a cena, ok? Então, nós vamos começar criando a classe cena, depois a gente cria a classe do jogo que vai utilizar essas cenas. Então, no exercício do quiz, a gente tinha como classes pergunta, que era a unidade básica, e o quiz que usava as perguntas. Então, nessa tarefa, agora, as classes serão cena e o jogo, ok? Porque o jogo, ele vai ter a relação das cenas daquela história. Bom, como é que vai ficar a classe cena? Tá? Ela pode ter a seguinte configuração, é uma sugestão, lembrando sempre. Então, ela vai ter
3 propriedades, ok? Uma delas é um string que vai representar o texto da cena, a descrição da cena. Aqui infelizmente ficou errado no slide, mas é um string que representa a descrição da cena. Eu tenho uma lista de string que vai representar as ações da cena. E tenho uma outra lista, essa de inteiros, que indica qual a próxima cena de cada ação. Além disso, tá, ele tem um método construtor também. E como é que ficaria a implementação dessa classe? Como é que eu implementaria isso dentro do Dart? Ficaria assim. Ela vai possuir 3 atributos, então. Um string, tá aqui, que é a descrição da cena. Que justamente é o texto que o usuário vai ler na interface. Eu tenho uma lista de string que representa as ações disponíveis, que depois nós vamos colocar isso aqui dentro dos botões, certo? E uma lista de inteiros aqui, que a gente vai utilizar para passar para as próximas cenas. E é isso aqui que vai simular o nosso grafo, ok? Agora, o grafo nós vamos implementar em outro lugar, não vai ser aqui dentro da classe cena, ok? Bom, além desses atributos, a classe vai ter que ter um método construtor. Tá? Agora, para facilitar mais o entendimento, vamos ver essa estrutura, a relação, né, dessa estrutura com a interface. A interface básica, aqui está o slide novamente, aonde que estariam aplicados ou implementados essa interface aqui dentro da nossa classe. Então, vamos lá. Então, a descrição da cena é isso aqui, então é o texto que o usuário lê. Ele vai aparecer dentro do Text Widget, aqui, tá certo? Os 2 flat buttons que tem na interface, eles vão representar as ações disponíveis. Então, o usuário vai ler, por isso que são listas de string, porque eles são texto, ok? Então, quer dizer que nessa cena, você foi colocado em uma sala sem janelas. Quais são as ações disponíveis? Então, verificar se a porta está trancada, quebrar a cadeira na porta, ok? Então, o usuário precisa ler o texto, a descrição da cena, e ler as ações disponíveis. Então, por isso que um é um atributo string e o outro é uma lista de strings, ok? Então, o texto que aparece em cada um desses botões é o conteúdo da lista de strings, ações disponíveis que a gente criou anteriormente. Então, o que aparece no primeiro botão aqui é o conteúdo da primeira posição dentro dessa lista. Então, ações disponíveis na posição 0 é o que vai ficar no primeiro botão, ok? E o segundo botão vai apresentar aquilo que está armazenado na segunda posição dentro da lista. Então, a primeira posição é o item 0 da lista e a segunda é a posição 1 da lista, ok? Bom, graficamente a cena ficaria assim, certo? Então, se a gente fosse fazer um desenho para ficar mais simples, ficaria desse jeito. Então, descrição da cena, tá lá, né? Por enquanto não tem nada. Eu tenho ações disponíveis que eu consigo colocar aqui. Veja, como é uma lista, eu poderia armazenar mais valores, mas para facilitar, a gente não vai armazenar mais do que 2 valores nas listas, ações disponíveis e próximas cenas, mas seria possível, caso fosse necessário, por exemplo, ter 5 ações disponíveis e 5 cenas seguintes. Não teria problema, mas aqui nesse caso, nós vamos criar só essa relação de 2, tá? 2 cenas e 2 próximas cenas, ok? Então, graficamente ficaria assim. E depois nós vamos usar esse modelo gráfico aqui para a gente entender melhor algumas mecânicas aqui que a gente vai ter que implementar. Perfeito? Bom, uma outra coisa é aplicar abstração e encapsulamento. Isso aqui também já foi feito no exercício anterior, ok? Então, significa que nós vamos ter que criar propriedades privadas que só podem ser acessadas por métodos dentro de uma classe, né? Como o método get, por exemplo. E para tornar a propriedade privada em Dart, basta colocar um sublinhado, um underscore, underline, por exemplo, antes do primeiro caractere do nome de um elemento qualquer. Perfeito? Bom, então, onde é que nós vamos aplicar isso aqui? Basicamente na classe jogo, tá? Ela vai importar a classe cena, tá? A classe jogo ela vai ter
duas propriedades que são privadas. Uma delas é uma lista de cenas. Veja que a ideia é exatamente igual à do quiz, tá certo? Mas aqui nós vamos, como a gente vai simular o grafo, a gente vai percorrer essa lista de uma forma diferente, ok? E a outra propriedade é a cena atual. Bom, a classe jogo, ela vai ter 4 métodos, então. Um método vai retornar a descrição da cena, né? Então vai ser um get, descrição da cena. A gente tem um método que retorna as ações disponíveis, então daquela cena que o usuário está visualizando, quais são as ações disponíveis. Eu vou precisar disso para colocar o texto dentro dos botões. Eu vou precisar de um método para reiniciar o jogo, ou seja, voltar para a primeira cena, né, a posição 0 da minha lista. E eu vou precisar de um método que vai passar para a próxima lista, conforme a ação que o usuário escolheu. Então esses métodos são responsáveis por acessar as propriedades privadas, podendo retornar valores, verificar alguma coisa e ainda setar o valor de algum dos atributos da classe. Perfeito? Então, por exemplo, para eu iniciar o jogo, eu posso dizer que a cena atual é o 0, e aí eu posso usar esse número 0 para pegar a primeira posição dentro da lista de cenas. Ok? E para pegar a lista atual, eu posso ter um método get, né? Então ele vai retornar um int, get cena atual, e aí ele vai pegar underline cena atual, porque cena atual ele é privado. Como é que ficaria a implementação da nossa lista de cenas? Então se você já viu isso no quiz, você vai notar que ele é bastante semelhante. Então eu tenho lá uma lista de cena, né, e eu chamei essa lista de cenas, ok? O que tem dentro dessa lista? Basicamente, então, eu tenho o primeiro campo é a descrição da cena. Então se você se lembra lá daquele modelo, daquele exemplo da interface, então você foi colocado em uma sala sem janelas. Esse aqui é o texto, né, que o usuário vai ler. Então você vê que dentro aqui dessa descrição, verificar se a porta está trancada seria a primeira ação disponível. A segunda ação disponível, quebrar a cadeira na porta, ficaria aqui. E depois eu tenho uma outra lista. Então se você ver aqui, veja que depois da palavra porta eu tenho uma aspa simples, um fecha colchete. Então aqui eu estou fechando uma primeira lista, a lista das ações disponíveis. Depois eu tenho uma vírgula e eu tenho 2 valores numéricos que aparecem entre colchete. Aqui é a segunda lista que tem aqui dentro, ou seja, a lista de próximas cenas, certo? E aí eu fecho toda a cena, né, o item dessa lista cenas, utilizando esse fecha colchetes aqui e o ponto e vírgula. Então, se eu tiver 10 cenas, eu deveria pegar essa linha 10 vezes e construir isso, né, construindo as descrições, as ações disponíveis e as próximas cenas daquela cena. Perfeito? Então, voltando lá no gráfico, ficaria assim, tá? A descrição da cena, então. Você foi colocado em uma sala fechada, blá blá blá. As ações disponíveis é verificar se a porta está fechada, fica na posição 0, e quebrar a cadeira na porta ficaria na segunda posição, que é a posição 1. Essa é a lista de ações disponíveis. E a lista próximas cenas, ela tem os valores 2 e 3. Ok? Então, como é que a gente vai fazer para implementar o grafo? Ok? Bom, no quiz, nós tínhamos uma variável que representava a pergunta que estava na tela. A gente tinha pergunta atual. Então, para passar para a próxima pergunta, passava a acrescentar uma unidade a esse valor, ok? E aí a gente conseguia passar para a próxima pergunta. Então, acrescentei mais uma unidade, passo para a próxima pergunta, ok? Agora, como nós vamos ter uma estrutura diferente, nem sempre dá para mudar as cenas apenas adicionando mais uma unidade ao valor da variável. Por exemplo, o nó1, que representa a primeira cena aqui, ele vai para a cena 2 e 3. Então, quer dizer, eu até conseguiria fazer uma continha aqui para passar, mas o nó 4 e o 5, o 2 ele passa para o 4 e o 5.
o 3 ele passa para o 6 e talvez para o 7. Então já ficaria mais difícil eu criar uma equaçãozinha, alguma coisa para conseguir passar isso de forma, digamos, como resultado de uma função. Ok? Então é melhor eu usar valores que são atribuídos durante a implementação, ler esses valores, do que ficar quebrando a cabeça para criar uma fórmula para passar para as próximas cenas. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer para simular o grafo? Tá? A gente não vai implementar o Dart, ele tem classe para criar o grafo, mas, sinceramente, eu acho que não é o caso. Aqui a gente consegue simular o grafo sem ter que se explicar muito com relação ao que é, como que usa, tá certo? E para fazer isso, nós vamos usar basicamente aquela lista de próximas ações. É aquilo ali que vai simular o nosso grafo, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, a primeira coisa aqui é criar uma relação entre as ações disponíveis e as próximas cenas. Ok? Então, a primeira ação disponível, ela tem que ter uma relação direta com a primeira próxima cena. Perfeito? Olha só. Vamos usar novamente o exemplo da lista de cenas na classe Row. Então, as ações disponíveis e as próximas cenas, eles estão dentro de listas. Então, tá aqui. Essa daqui é a primeira ação disponível. Então, é o primeiro botão que aparece, né, o botão de cima para o usuário. Então, veja, se o usuário clicar nessa ação, ok? Qual vai ser a cena que você vai passar? É essa cena aqui, a primeira cena. Ok? Então vamos estabelecer essa relação. Primeiro botão vai para a primeira cena disponível. Então, se o usuário clicar aqui, ok? Nesse primeiro botão, ele vai passar para a primeira próxima cena. Então, essa história das relações diretas entre as listas, a gente pode observar isso aqui, tá certo? Então, se a pessoa clicar em verificar se a porta está trancada, a próxima cena que vai aparecer, a próxima descrição, vai ser aquela da posição 2 da minha lista. Perfeito? Por quê? Porque eu vou pegar de próxima cena. Agora, se o usuário escolhesse a outra ação, por exemplo, aqui, a próxima cena seria a 3. Por quê? Porque, olha só, a relação direta entre as ações disponíveis e as próximas cenas indica isso. Tá? Então, quebrar a cadeira na porta leva à cena 3. Ok? Então, ó, se a gente voltar para visualizar o exercício na forma de lista, né, a gente vai ver que a partir do item 1 é possível chegar ao 2 e também ao 3. Tá? Não seria possível passar do 2 para o 3 a menos que a gente tivesse alguma ação no 3 que fizesse isso. Tá? E aí fica livre dentro do contexto da história que você for criar, por exemplo. Tá certo? Então veja que aquela linearidade que existia dentro da lista, ela está sendo quebrada, então, por conta de você utilizar os valores que tem dentro da lista de próximas cenas. Ok? Então, quer dizer, podem existir nós dentro dessa lista que você não vai acessar. Você pode chegar ao final sem necessariamente ter acessado todos. Por quê? Porque você foi criando caminhos dentro do seu grafo. Tá? Então, veja, de novo, a gente vai conseguir simular, percorrer o grafo usando essa lista de inteiros que cada nó, que cada cena possui. Tá? É esse mecanismo, então, que vai simular o funcionamento do grafo. Bem, antes da gente terminar, uma última observação. Tá? Você pode obter uma mensagem de erro como essa quando chegar aos nodos finais, aos nós finais. Ou seja, a gente tem que lembrar que os nós finais, eles só tem uma única ação. Ok? Bom, então isso vai acontecer porque a sua interface precisa ter 2 flatboxes e até o momento não é possível
modificar a configuração da interface em tempo de execução. Perfeito? Então, o que nós podemos fazer para evitar esse erro? A gente pode criar um botão invisível, tá? Para isso, dentro do código que cria os botões, é necessário acrescentar o seguinte código. Veja que o flat button ele passará a ser descendente de visibility, tá? Cuja propriedade visible tem o valor false. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Estou criando um botão que ele vai ficar invisível. Ok? Então, todas as cenas que representarem um fim, a gente vai ter que tornar um dos botões invisíveis, tá? Incluindo esse trecho de código no local certo. Ok? Bom, depois de todas essas instruções, chegou a hora de pôr a mão na massa. Em caso de dúvidas, use o fórum da tarefa, tá certo? Bons estudos!